Nos conceitos mais modernos de administração, se busca hoje, cada vez mais, estruturas que tenham capacidade de serem altamente flexíveis para gerar as demandas necessitadas pelos clientes. Quanto mais customização, quanto mais subjetividade, quanto mais individualização dos serviços ou dos produtos, né, isso a gente vai poder ter respostas mais aprimoradas, né, e inovações no que se tange ao relacionamento com o cliente. Essa forma que a gente tem aqui corresponde, né, ao modelo de resiliência organizacional que a gente vem buscando hoje, né? Que, por exemplo, né, a IBM vem utilizando como o conceito de on-demand, ou seja, você tem uma estrutura específica que se flexibiliza de acordo com a necessidade do cliente. Então, ser uma estrutura resiliente é desenvolver um nível de flexibilidade para conseguir se transformar nas demandas solicitadas pelo cliente. Então, que tipo de estrutura eu posso desenvolver para que a cada solicitação específica do cliente, eu posso desenhar, né, um projeto específico e customizado para ele. Então, uma empresa resiliente é uma empresa que tem um tipo de estrutura com tamanha flexibilidade na qual ela possa se moldar em relação àquilo que o cliente quer, que o cliente espera dela. Essa é a busca cada vez mais, né, do conceito de resiliência. Como é que eu posso me flexibilizar? Como é que eu posso me transformar sem perder aquilo que muita gente tem medo, sem perder a minha identidade, né? Nossa, agora eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou perder minha identidade. Não. A metáfora, né, nesse processo da resiliência na estrutura, na resiliência na estrutura subjetiva da organização, é a metáfora da água, quer dizer, a água num determinado momento ela é um cubo de gelo, num outro determinado momento ela é um rio que corre, e num outro determinado momento ela é um vapor. Todas essas características de transformação que são importantíssimas para a água, né, e importantíssimas para o cliente dela, né, não abdicam da sua profunda identidade, que é ser água. Mesmo se transformando, mesmo a organização se transformando, se adaptando cada vez mais, mesmo as pessoas se adaptando cada vez mais, se ajustando aos cenários, isso não impede que elas continuem mantendo aquilo que elas prezam tanto, que é a sua identidade, o seu valor, a sua visão e a sua missão. Cada vez mais, quando a gente pensa em resiliência num processo de desempenho, a gente pensa em algumas habilidades específicas que podem fazer com que as pessoas, né, consigam aumentar cada vez mais a sua resiliência e responder e alcançar os seus resultados. Se você, por gentileza, me acompanhar no nosso próximo slide, né, você tem aí uma ideia específica, né, do que seria necessário saber ou ser capaz de fazer uma pessoa que tem um alto grau de resiliência, né? Então, saber adaptar-se às mudanças e situações ambíguas, ser capaz de recuperar-se de esgotamento, exaustão ou traumas, ser proficiente em manter calma, clareza de propósito, orientação em situações adversas, ser capaz de pensar estrategicamente e tomar decisões acertadas mediante pressão, liderar sistemas de trabalhos complexos e adotar condutas flexíveis na resolução de problemas e a capacidade de trabalhar eficazmente com os superiores em problemas complexos de gestão. Cada vez mais, isso se torna o desafio hoje nas organizações. Que tipo de relacionamentos, que tipos de comunicação a gente vai inserir nesse processo para que toda a empresa, em cima do nosso barco, num cenário de rafting, né, possa chegar até o final dos nossos propósitos, possa chegar até o final dos nossos projetos, né, com o máximo de competência, de saúde e de inteligência possível na organização e em cada unidade dessa organização, que são as pessoas. Então, acompanhando o nosso slide mais uma vez, a gente pode ter agora uma ideia, né, de como eu posso promover a resiliência em mim mesmo e como eu posso promover a resiliência se eu sou um gestor na área de pessoas, né, como é que eu posso promover a resiliência nesses colaboradores. Basicamente, a gente tem aí 3 grandes recursos para fazer isso, são 3 grandes fatores. O primeiro fator, que é o que a gente chama de modelo de desafio, o segundo, vínculos afetivos, e o terceiro, que é um sentido de propósito
e um sentido de futuro, né? O que seria, então, um modelo de desafio? Acompanha comigo no slide, por gentileza, né? Então, o modelo de desafio hoje, para o colaborador ou para a organização, é a capacidade, né, de reconhecimento da verdadeira dimensão do problema. Então, basicamente, é a busca de um foco em solucionar o problema real, não o problema construído nesse processo. Então, como é que a gente tem uma visão realista e clara daquilo que a gente quer buscar? Como é que a gente pode, depois dessa visão clara, de quais são os desafios e como é que a gente pode superá-los, como é que a gente pode reconhecer as nossas possibilidades de enfrentamentos? E, principalmente, como é que a gente vai estabelecer metas para essa resolução? Então, basicamente, a diferença do resiliente de uma pessoa comum é que, em vez de ele ter um grande foco no problema, ele vai ter um grande foco na solução. Como que a gente soluciona isso, né? Então, conta uma história, que na verdade eu nem sei se é verdade ou não, mas conta uma história que na NASA, quando estava lá na Lua, tinha que escrever inúmeros relatórios específicos, né, lá dentro, e aí tinha um problema da gravidade, quando a caneta não ficava na posição vertical, era muito difícil de escrever. Então, diz que a NASA gastou milhões e milhões e milhões de dólares para desenvolver uma outra caneta que pudesse escrever de todos os ângulos específicos para dar conta de gerar os relatórios específicos para isso, né? E aí, a Rússia também foi para lá. Quando chegou para escrever o relatório com a caneta não funcionava. O que a Rússia fez? Em vez de gastar milhões de dólares para solucionar, para resolver o problema, ela botou o astronauta, em vez de uma caneta, botou na mão dele um lápis. Então, a diferença é, enquanto um foca em resolver o problema, o outro foca em buscar a solução. O segundo fator específico, por favor me acompanhem, o segundo fator é o que a gente chama de vínculos afetivos, e é preciso explicar um pouquinho melhor isso. Vínculos afetivos na organização não é única e exclusivamente contratar e na sexta-feira todo mundo no happy hour, ou seja, não é fazer um curso comportamental e chegar lá e dar as mãos para as pessoas e dizer: a gente te ama, a gente te adora, a gente precisa de você. Isso é importante, mas isso não é o suficiente neste processo. Ter vínculos afetivos, ou seja, a palavra afeto, né, na verdade ele vem, como você vai acompanhar no slide, né, afeto significa, né, qualquer tipo de atenção que eu posso dar ou receber das pessoas. Que tipo de consideração a gente está desenvolvendo nesse processo. Então é um tipo especial de atenção que a gente tem às necessidades, aos interesses, né, e a busca, né, incessantemente, né, da qualidade, não só com o cliente, que a gente faz isso, com o cliente externo, mas também com o cliente interno. Eu queria mostrar para você, para a gente mostrar a importância disso, uma pesquisa agora, saindo um pouco, viajando um pouquinho, mas uma pesquisa científica que foi feita hoje, se você puder me acompanhar no slide, né? Essa pesquisa é uma busca incessante, é um cientista muito conhecido chamado Dr. Masaru Emoto, é um dos maiores responsáveis pela purificação da água no planeta. A gente está com escassez de água, todo mundo sabe disso, né? Então a gente está buscando técnicas, instrumentos específicos para conseguir purificar essa água, né? Então essa é uma pesquisa bastante interessante, e o que você está vendo no slide é justamente isso. O que você está vendo aí é um cristal de água congelado. Quando você pega uma água, congela a água e essa água é límpida, é pura, tem altos nutrientes, capacidade de eficiente sobre esse aspecto, né? Você percebe no slide que ela tem um aspecto geométrico, né? Muito estético, quase que perfeito. A gente poderia dizer que é arte em água, né? Ou seja, tem uma uniformidade nesse processo. Então, ao estudar e ao congelar as águas consideradas purificadas, o que a gente percebeu é que esses cristais são cristais muito perfeitos, né? E que na geometria isso é considerado um alto grau de estética, de eficiência. Aí, o que ele fez? Ele pegou a água que era poluída e foi tentar fazer um teste
de transformar a água poluída em água purificada através da ressonância. Então ele colocava uma água entre caixas de som, né, e colocava sons específicos. E aí a ressonância, a vibração dessa música tinha a capacidade de mudar a compleição, a estrutura molecular e passar de algo que era poluído para algo que tinha um alto nível era um nutriente, né? Então olha só o que acontecia no slide, por gentileza. Olha só o que acontecia quando ele colocava uma pastoral de Beethoven. A água se purificava. Olha o que acontecia quando ele colocava uma música do Tibete. A água se purificava. Olha o que acontecia quando ele colocava uma música, um rock and roll, um AC/DC, que é um grupo. Olha o que acontecia. Havia um alto nível de turbulência, ela ficava disfuncional. A vibração tinha capacidade de gerar eficiência ou disfunção nessa molécula. E ele foi a fundo. Me acompanhe no slide, por gentileza. Ele foi a fundo. Ele começou a utilizar palavras repetidas. Então ele utilizava, eu te amo. Olha o que acontecia. Olha quando ele dizia, muito obrigado. Mudava o cristal. Olha quando ele dizia, eu vou te amar, eu vou te matar. Total disfunção. Olha o que acontecia, você me enoja. Olha o que acontecia. Então veja, você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com gestão empresarial? O que isso tem a ver com gestão de pessoas? Basicamente, o que você precisa se perguntar agora, né, é do que você é feito. E aí o que você vai descobrir? Você vai descobrir que 2/3 do seu corpo é água. Então, o que a gente está querendo mostrar é que a capacidade de oferecer uma atenção que seja produtiva, que seja interessante para esse colaborador, tenha uma capacidade de conseguir modificar toda essa inteligência emocional na organização para gerar cada vez mais confiança, para gerar cada vez mais reconhecimento, para gerar cada vez mais uma forma específica em termos de esperança, em termos de confiabilidade, para alcançar os resultados que todos nós estamos buscando. Então, eu queria basicamente terminar o nosso trabalho aqui, resumindo, né, 2 grandes ideias para vocês que estão no slide, por gentileza me acompanhem. A primeira ideia, né, é que resiliência na organização, ou resiliência na gestão de pessoas, né, é uma capacidade que a gente tem de conseguir manter o foco no propósito e fortalecer uma capacidade de reação ou de resposta rápida, fazendo com que as pessoas e a organização mantenha clareza, concentração e orientação, seja qual for os problemas que aparecem. E o segundo resumo, a segunda ideia é que resiliência na organização é a capacidade que essa própria organização tem de oferecer um ambiente rico em confiança para que o colaborador possa se sentir à vontade e expressar não só as suas ideias, mas também suas preocupações e necessidades, e fazer dessa forma, né, com que ele adquira uma predisposição mental de resolver situações em vez de ficar, como nós conhecemos muito bem, né, se lamentando, se reclamando de todo o processo, né? Então, finalizando, ser resiliente hoje é ser uma pessoa que escolhe como vai perceber e como vai agir no mundo atual, que tem ou a empresa que tem a capacidade de se organizar eficazmente, né, e de se capacitar eficazmente para evoluir e para responder a todas as necessidades de exigências ou de estímulos que não só o cliente, não só o cenário, mas também os seus próprios colaboradores têm na organização. Eu queria muito finalizar com vocês com uma metáfora, que é uma metáfora que a gente tem, que é uma metáfora que é o que a gente chama da carpa japonesa. Como é que a carpa aprende? Não sei se você sabe, a carpa japonesa, ela cresce de acordo com o ambiente em que ela vive. Então, o ambiente tradicional que ela vive, ela cresce lá os seus 3, 4, 5 centímetros. Mas se é nesse lago. Mas se essa mesma carpa for pega e colocada num lago maior, esta mesma carpa tem a capacidade de crescer 2 vezes, 3 vezes, até 4 vezes mais do que aquele ambiente onde ela vivia. Então, a capacidade de crescimento e evolução da carpa está diretamente ligada ao ambiente que ela vivia.
Nós, seres humanos, no slide a gente vai poder ver isso também, nós, seres humanos, temos esta mesma capacidade. Então, a nossa capacidade de crescimento, e claro que não é crescimento físico, mas a nossa capacidade de crescimento intelectual, profissional, pessoal, está diretamente ligado ao lago que a gente vive, ao oceano que a gente vive, ao ambiente que a gente vive. Infelizmente para a carpa, ela precisa se conformar neste lago, porque se ela crescer mais do que o lago, ela morre. Felizmente para o homem, a gente não precisa se conformar a esses ambientes, porque os nossos ambientes que dão as nossas limitações, eles não são físicos, eles são construídos. Então, se todos nós quisermos ser finalmente resilientes, né? Se nós somos realmente peixes maiores do que esse lago, o importante para a gente, em termos de resiliência, é que a gente busque ampliar a visão e ampliar os nossos limites, busque as nossas potências, né? E saia do nosso aquário comum e chegue finalmente a um grande oceano. Mesmo que essa nossa transformação, de uma certa forma, pareça dolorosa, pareça muito difícil. O importante, para a gente finalizar no slide, o importante é que você tenha, diante das situações, muita calma, muita tranquilidade para lidar com todas as situações e, principalmente, que você tenha um alto nível de confiança, porque por tudo que acontecer e por tudo que acontecerá, não importa como as pessoas veem você, o que importa mesmo é como você vê a si mesmo. Então, eu queria mais uma vez agradecer a sua paciência, a sua disponibilidade aí, e que torço para que você seja uma pessoa bastante resiliente. Até lá!